How are you guys doing? Olá pessoal, como é que vocês estão? Demorei, mas apareci de novo, tá bom? Olha só, essa semana, na nossa aula de inglês, utilizando música, tá? Nós vamos nos preparar aí para um evento maravilhoso que vai acontecer na próxima semana, que é a Semana Santa, tá? Onde nós comemoramos aí a Páscoa e tudo aquilo que aqueles que são cristãos acreditam de mais importante, né? Então, olha só, essa semana eu trouxe uma música cristã para vocês aí. Então, uma música que fala um pouco sobre a alma, uma música que fala um pouco aí sobre Deus, uma música que consegue nos elevar um pouco mais, tá bom? E o nome da música é essa que tá aqui do lado, Hold Me Jesus, Hold Me Jesus. Lembrem-se, à medida que eu falo inglês, à medida que eu leio as palavras em inglês, é interessante que vocês repitam para que vocês treinem aí o aparelho fonador de vocês, tá bom? Para pegar os sons, porque inglês não é uma língua fonética. Já falei isso outra hora e tô falando agora com vocês de novo, tá bom? Hold me é segure-me. Jesus é Jesus. Jesus em inglês nós pronunciamos Jesus. Aí vai ter aquele aluno que vai dizer assim, mas professor, nomes em inglês não tem tradução, mas a gente não está traduzindo, tá bom? A gente está só falando no sotaque no sotaque que a língua inglesa se remete a essa palavra. Então, Jesus, utilizando o inglês, eu me refiro a ele como Jesus, Jesus, tá bom? Então, hold me Jesus, segure-me Jesus, ou proteja-me, ou no decorrer da música você vai dar o melhor significado para ela, tá bom? Para essa palavra. E o nome da banda que canta aí é o Big Daddy Weave, tá certo? É uma banda norte-americana gospel, que eles fazem um trabalho bem interessante. Depois eu recomendo para vocês darem uma buscadinha lá, tá bom? Vamos começar? Sometimes my life just don't make sense at all. Deixa eu começar por aqui. Olha só, ele fala assim: sometimes my life. Algumas vezes na minha vida, tá bom? Sometimes, algumas vezes, my life, na minha vida. Algumas vezes a minha vida, no caso, just don't make sense, just don't make sense at all. Tem duas palavrinhas aqui no final, at e o all. Junto as duas faço um link, fica at all. Então, just don't make sense at all. Just don't make sense at all. Repete comigo. Just don't make sense at all. Então, algumas vezes na minha vida, just don't make sense at all. Não faz nenhum sentido. Algumas vezes a minha vida não faz sentido nenhum. Algumas vezes a minha vida está sem sentido. É isso que ele está querendo dizer aí, tá certo? Aí ele continua aqui. When the mountains look so big and my faith just seems so small. Vamos descobrir aí quando é que a vida dele não faz nenhum sentido? Ele diz assim, ó. When the mountains. Vamos aqui pronunciar comigo? Mountains. When the mountains look so big. Quando as montanhas look, que é olhar, tá bom? Aí está com o sentido de parecer. When the mountains look so big. Quando as montanhas parecem bem distantes. And my faith, repete comigo, faith, and my faith, e a minha fé just seems so small, quando as montanhas elas parecem tão grandes e a minha fé ela parece tão pequena, so small, tão pequena. My faith just seems so small. So hold me, Jesus, 'cause I'm shaking like a leaf. You have been King of my glory. Won't you be my Prince of Peace? Ok, vamos ver aqui.
Quando acontece tudo aquilo lá, que a vida dele fica sem sentido, aí é o momento que ele diz assim, ó, so hold me Jesus, so hold me Jesus. Então, me segure Jesus, ou me abrace Jesus. Cause I'm shaken like a leaf. Nós temos o verbo to be aí, shaking, mexendo, tá bom? Like a leaf. Like, que é o verbo gostar, aí está aparecendo como. Ele está servindo de comparativo. Então, so hold me Jesus, me segure Jesus, porque eu estou mexendo, tremendo like a leaf, como uma folha. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, ficaria assim. Então, me segure Jesus, pois eu estou tremendo como uma folha. Mas isso ali é uma expressão idiomática. Igual quando eu falo assim, pizza não é minha praia. Quer dizer que pizza é aquele negócio que tem tomate, que tem calabresa em cima, então não é uma praia, aquele negócio de areia que tem mar. Não. Quando eu digo pizza não é minha praia, eu estou dizendo que eu não gosto de pizza, né? Então isso daí é uma expressão idiomática. Esse estou tremendo como uma folha seria mais ou menos aquela expressão idiomática que nós temos aqui no Brasil, tremendo feito vara verde. O que significa essa expressão? Significa estou com medo. Então, como é que eu vou traduzir aquilo ali? Eu vou traduzir da forma que o significado da expressão quer transmitir, como o significado quer transmitir. Então, me segure, Jesus, pois eu estou com medo. Ave Maria, professor, então essa palavra aqui todinha, I'm shaken like a leaf, vai significar isso? Sim, é isso que ela quer transmitir, tá certo? Então, so hold me, Jesus. Jesus, me segure, because I'm shaken like a leaf, pois eu estou com medo. E shake like a leaf, tremendo como vara verde, tremendo como uma folha, quer passar uma impressão de que a pessoa está muito assustada. Então ele não está só com medo comum, ele está petrificado de medo, tá certo? Aí ele fala aqui, you have been king of my glory. Vamos repetir comigo? You have been king of my glory, king of my glory. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, essa frase aí, ela está em um tempo verbal que eu deveria traduzir assim, ó. Pois você tem sido o rei da minha glória. Aliás, pois você tem sido rei da minha glória. Rei sobre mim, tá? Se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria mais ou menos assim. Só que como essa frase, ela tá num passado, só que esse é um passado interessante, que é o seguinte, ele tá querendo transmitir uma ação que aconteceu no passado, e ela perdura, ela permanece ativa até os dias de hoje. Então, a tradução correta, tá? A tradução é: você foi o rei da minha glória, tá certo? Você foi o rei da minha glória. Mas o sentido que ele está querendo transmitir aqui é o seguinte: você tem sido o rei da minha glória. Gente, que é a mesma coisa. Quando você diz uma coisa, quando você diz assim, você tem sido, quer dizer que começou em algum momento lá no passado, não é? Começou e vem até hoje. Você foi, dá a impressão de que é aquele passado perfeito, né? Foi e acabou. Não, mas o que ele está querendo dizer aqui é, você tem sido o rei da minha glória. Então, você começou num passado a ser o rei da minha glória, tá? E vem sendo até hoje. Aí ele fala aqui, ó, want. Tomar cuidado para não confundir essa pronúncia want com want, tá bom? Want é querer, tá bom? Want aí é a abreviação da partículazinha will mais not, o verbo auxiliar will mais not. Que o will é aquela frase, aquela palavrinha que ela não tem tradução, porém ela leva tudo que está na frente, ela sai carregando tudo que está na frente para o futuro, tá bom? Então ele começa aí, a frase ela está no futuro, essa parte da frase aí, porém na negativa. Então olha só, want, you be my prince of peace. Vamos repetir aqui comigo? Prince of peace. Want to be my prince of peace. Want to be my prince of peace. Então, você não será o príncipe da minha paz? Então vamos traduzir aqui a frase anterior e essa para entender melhor.
Ele diz assim: You have been the king of my glory. Won't you be my prince of peace? Então, você tem sido o rei da minha glória. Você não será o meu príncipe da paz? Então, ele diz: Você tem sido o rei da minha glória. Então, não seria você? Você, por acaso, não será o príncipe da minha paz? Deu para entender? Continuando. Won't you be my prince of peace? When I wake up in the night, I feel the dark. It's so hot inside my soul. I swear there must be blisters on my heart. Ok, vamos aqui agora. When I wake up. Wake up. Eu não falo essas palavras separadas, eu falo elas juntas. Wake up, wake up. And the night. When I wake up in the night. Vamos aqui comigo? When I wake up in the night. Quando eu acordo. Wake up é acordar, tá bom? When I wake up. Quando eu acordo quando? In the night. Na noite. Aí ele fala assim, ó. I feel the dark. Dark. Tá bom? Vamos aqui repetir comigo? Dark. Dark. When I wake up in the night, I feel the dark. Quando eu me acordo à noite, eu sinto... O que significa dark? Escuridão, né? Quando eu acordo à noite, eu sinto a escuridão. Aí ele fala, It's so hot inside my soul. It's so hot inside my soul. It's so hot. It's so hot inside my soul. My soul. É muito quente dentro da minha alma. O que é muito quente? Aquele sentimento que ele tem quando ele acorda à noite, tá bom? Aí ele continua. I swear, eu juro. Então, quando você quer falar uma coisa que você quer transmitir certeza, você fala I swear I saw him. Eu juro, eu vi ele. I swear I didn't it. Eu juro, eu não fiz isso. Aí ele continua. I swear there must. I swear there must. There must o quê? Be. I swear there must be. I swear there must be. Eu juro. O que ele jura? Alguém consegue dizer aí? I swear there must be blisters on my heart. Blisters on my heart. Eu juro, deve haver algo quebrado, triturado. Aonde? On my heart. No meu coração. Tá certo? Vamos continuar? É por isso que ele sente aquilo na alma dele, né? E é por isso que quando ele acorda à noite, ele sente aí o peso da escuridão, né? Ele não está só se referindo à noite que é escura, mas ele está se referindo a algo maior. My soul, I swear there must be blisters on my heart. So hold me, Jesus, 'cause I'm shaking like a leaf. You have been king of my glory. Won't you be my prince of peace? Agora, antes de nós continuarmos, porque as frases atrás, as frases que passaram logo a pouco, nós já vimos elas, né, no refrão. Então, vamos voltar ao começo da música, tá bom? E vamos pronunciar frase por frase para melhorar a nossa fonética. Bora lá? Sometimes my life just don't make sense at all. When the mountains look so big and my faith just seems so small. Vamos aqui. Sometimes my life. Repita comigo.
Sometimes my life just don't make sense at all. Just don't make sense at all. Não faz sentido nenhum. When the mountains look so big. When the mountains look so big. Quando as montanhas elas parecem tão grandes. And my faith just seems so small. And my faith just seems so small. E minha fé parece tão pequena. O que ele diz? Vamos ver aqui à frente. Ele diz, so hold me Jesus. Hold me Jesus. Because I'm shaking like a leaf. I'm shaking like a leaf. Já aprenderam o que significa essa expressão, né? Shaking like a leaf. Estou tremendo como uma folha, né? No caso, estou com medo. You have been king of my glory. Você tem sido o rei da minha glória. Won't you be my prince of peace? Não será você o príncipe da minha paz? Aí ele continua, tá? Aí ele fala aqui, when I wake up in the night, quando eu acordo à noite, I feel the dark, eu sinto a escuridão, eu sinto as trevas. It's so hot inside my soul, é muito quente, é tão quente dentro da minha alma. I swear, there must be, eu juro, deve haver blisters on my heart, deve haver algo quebrado dentro do meu coração, algo espatifado dentro do meu coração. Aí ele fala novamente o refrão, né? So hold me Jesus, because I'm shaken like a leaf. You have been king of my glory. Won't you be my prince of peace? Aí ele vai para a próxima parte agora, tá? Da canção, que ele diz assim, ó. Surrender. Surrender significa se render, tá bom? Surrender don't come natural to me. Surrender don't come natural to me. Render-se não parece ser natural para mim. Nós temos aí uma expressão idiomática, tá bom? Então, surrender don't come natural to me. No caso, ele está querendo dizer aí, se render não é fácil para mim, tá certo? I'd rather fight. O que ele está querendo dizer aqui? I'd rather significa prefiro. Fight, lutar, brigar. I'd rather fight you. Eu prefiro brigar, lutar com você. Pelo quê? For something, algo, alguma coisa. I don't really want. Olha aí a palavrinha que acabou de aparecer agora. Want, querer, tá certo? Lembre-se daquela palavrinha que nós estudamos outrora, want. Want é o will no futuro, é contraído, que significa não, tá bom? E aqui nós temos want, que é querer. Então, olha só. I'd rather fight for you something. I'd rather fight you for something I don't really want. Eu prefiro lutar, brigar com você por alguma coisa que eu realmente não quero. O que ele está querendo dizer com isso? Tem tanta coisa que a gente pede a Deus, né? Mas que a gente realmente não quer. A gente quer pela moda, pelo momento, pela situação, mas são coisas que a gente realmente não precisa, e elas vão só entulhando o nosso coração, nossa alma de coisas. Então é o que ele está querendo dizer aqui, ó. I'd rather fight you for something I don't really want than to take what you give me that I need. Eu prefiro lutar com você por alguma coisa que eu realmente não quero do que. To take significa pegar, mas no caso aí é receber, tá certo? Than to take, do que receber what? Aquilo you give, aquilo que você dá. That I need, que eu preciso.
Então, eu prefiro lutar com você por alguma coisa que eu realmente não quero, do que receber aquilo que você dá, que é o que eu preciso. Isso acontece com tanta gente, se não com todo mundo, né? Comigo acontece várias vezes. Aí ele fala aqui, ó. And I've beat my heart, my head. And I've beat my head against. And I've beat my head against so many walls. So many walls. And I've beat. E eu bati minha cabeça. And I've beat my head. E eu tenho batido minha cabeça, né? Como eu já falei no começo, eu tenho batido não é uma coisa bem interessante, porque assim, não é a tradução correta. Mas eu tenho batido significa que eu comecei a bater minha cabeça lá atrás, eu venho batendo até hoje, tá certo? Mas no caso, a tradução correta é eu bati minha cabeça. Só que o sentido que ele está querendo dizer aí é eu comecei a bater lá atrás, no passado, não ouvi direito as recomendações, então eu venho batendo minha cabeça até hoje. Against, contra. Contra o quê? So many walls, muitas paredes, ou muitos muros, como você quiser traduzir aí, walls, tá bom? Now I'm falling down. Agora estou falindo. Não, não é falindo não, né? Lembra, né? O falling com o som do falido? Não. Agora estou caindo. Falling down significa caindo. I'm falling down on my knees. E ele explica aonde que ele está caindo, como que ele está caindo. I'm falling down on my knees. Eu estou caindo nos meus joelhos? Não. Falling on my knees, outra expressão que significa estou caindo de joelhos. Tá certo? Vamos continuar? Vamos ouvir ele cantando essa parte aí e depois a gente continua. Logo no finalzinho da música aí, dessa estrofe que ele cantou, ele fala assim, ó, God please, não aparece aqui nos lyrics, na letra, tá? Mas God please, Deus, por favor, né? Um clamor aqui, um clamor que ele faz. Aí ele diz, and this salvation armband, e esta banda do Exército da Salvação, tá? Talvez ele esteja diante de um coral, diante de um evento, onde tem uma banda que tem esse nome aí, né? Banda do Exército da Salvação, né? Is playing this hymn. And this, vamos comigo, repetir. And this Salvation Armband is playing this hymn. E esta banda do Exército da Salvação is playing this hymn, está tocando este ritmo, está tocando esta canção, né? And your grace rings now, and your grace rings out so deep. E a sua graça, né, se referindo aí a Deus, e a sua graça, não a graça do Exército da Salvação, e a sua graça ecoa, soa, né, reverbera, so deep, tão profundo. Profundo aonde? Em mim, né? E a sua graça, ela ecoa tão profundo em mim. Aí ele continua. It makes, isso que está acontecendo, né? No caso, isso faz my resistance seem so thin. It makes my resistance seem so thin. Isso faz a minha resistência, seem significa parecer, so thin. Nós aprendemos lá no 4º ano, né, nos antônimos, que é o contrário de fat, é magro. Mas isso faz minha resistência parecer tão magra. No caso aí, esse magro está significando fraco,
tá certo? E isso faz a minha resistência parecer tão fraca. Ei, gente, resistência a quê? Lá no meio da música, ele não estava falando que surrender is not come natural to me. Ele estava falando que se render é algo que não é tão fácil para ele, né? Então, ele é uma pessoa resistente, que não se rendia à voz de Deus. E no caso aí, né, a essa graça que estava ecoando ali, sendo cantada pelo exército da salvação. Mas essa música, ela faz com que a resistência que ele tinha, ela pareça muito fraca, ela pareça muito frágil. É por isso que as canções que as canções religiosas, né, aquelas que falam sobre a espiritualidade, elas nos fazem sentir tão bem assim, né? And the Salvation Army band is playing this hymn. And your grace rings out so deep, it makes my resistance seem so thin. So agora, gente, ele vai repetir de novo o chorus, né? O refrão que nós já tanto estudamos. É a terceira vez que nós vemos. Agora é o momento de você cantar ela, tá bom? Pelo menos o refrão, tá certo? Vamos lá? Jesus, as I'm shaking like a leaf. You have been King of my glory. Won't you be my Prince of Peace? So hold me, Jesus, as I'm shaking like a leaf. You have been King of my glory. Won't you be my Prince of Peace? Come and be my Prince of Peace. Oh Lord. Se você prestar atenção, tinha um coralzinho de crianças aí cantando ao fundo e as lyrics elas não aparecem, né? Mas as crianças elas estavam cantando assim, ó: I surrender all, I surrender all. Eu me rendo por completo, tá certo? Eu me rendo por completo. Então, I surrender all. Para quem outrora estava dizendo que se render não é algo tão natural, agora ao final da música ele fala que ele se rende por completo. E ele volta ao refrão novamente. Won't you be my Prince of Peace? You have been King of my glory. Come and be my Prince of Peace. Agora no finalzinho ele fala algo diferente, né? Ele diz, olha, You have been King of my glory. You have been King of my glory. Vamos repetir comigo? You have been King of my glory. Você tem sido o rei da minha glória. Agora ele fala diferente. Ele fala, come, venha, and be my Prince of Peace. Come and be my Prince of Peace. Venha e seja o meu príncipe da paz. Agora ele pede para que Deus ele venha. Ele reconheceu que Deus um dia foi algo na vida dele e agora ele pede para que Deus ele venha e seja o príncipe da paz na vida dele. Aí ele diz assim, ó, Lord, you are the Prince of Peace. Lord, you are the Prince of Peace. Aí ele reconhece aí, Lord, Senhor, tu és o príncipe da paz. Come and be my Prince of Peace. Lord, you are the Prince of Peace. Come and be my Prince of Peace. Ok, pessoal, essa daí foi a nossa música da semana, tá bom? Nosso inglês com música aí, tá bom? Da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi algo bem diferente da primeira
música, da primeira aulinha que eu fiz com vocês, né? Trouxe aí uma música que ela demorou um pouco mais, ela é menor, né, do que a música que eu tinha trazido primeiro, só que ela é maior em explicação, porque quando se envolve o lado religioso, tem que se explicar bem para que todos compreendam, porque dentro de algumas religiões existem alguns termos, dentro de alguns movimentos religiosos existem alguns termos, algumas palavras que elas não são do cotidiano de outras pessoas que ou não são religiosas ou não são daquela religião, tá bom? Então, por ser uma música cristã, talvez as pessoas que não tenham tanta familiaridade assim com a religião cristã desconheçam. Mas nesse momento de Páscoa, é o momento de todos nós, independente da religião que você pertença ou não pertença a nenhuma, é o momento de nós fazermos uma reflexão sobre a nossa vida e sobre para onde estamos caminhando, tá bom? Boa Páscoa, pessoal, e vejo vocês em breve. Caso vocês tenham alguma solicitação, Jeremias, faz aquela... traduz aquela música lá, fulano de tal, cantor tal, música tal, 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 tal. Manda aí pra gente que a gente analisa aí direitinho, tá bom? E qualquer dúvida, chama lá no grupo das aulas de inglês e a gente tira as dúvidas aí, tá bom? Bye bye, see you later, hugs and kisses.